estaremos falando sobre a arte na Grécia. A Giovana estará falando um pouco sobre a introdução. Os gregos antigos se destacaram muito no mundo das artes. As esculturas, pinturas e obras de arquitetura impressionam, até os dias de hoje, pela beleza e perfeição. Os artistas gregos buscavam representar, através das artes, cenas do cotidiano grego, acontecimentos históricos e principalmente temas religiosos e mitológicos. As grandes obras de arquitetura, como os templos, por exemplo, eram erguidos como homenagem aos deuses gregos. Agora, o Jordão irá falar sobre a influência na arte romana. Influência na arte romana. Quando dominaram a Grécia, os romanos ficaram tão admirados com a arte grega que buscaram imitar o estilo artístico grego. Basta observarmos os detalhes das esculturas e obras arquitetônicas romanas para percebermos as semelhanças. Agora nós iremos passar para Michele, que falará sobre pintura grega e exemplos de construção. Pintura grega. A pintura grega também foi muito importante nas artes da Grécia Antiga. Os pintores gregos representavam cenas cotidianas, batalhas, religião, mitologias e outros aspectos da cultura grega. Os vasos geralmente eram de cor preta. Eram muito utilizados neste tipo de representação artística. Esses artistas também pintavam em paredes, principalmente em templos e palácios. Exemplos de construções da Grécia Antiga: estátua de Zeus em Olímpia, Parnéton de Atenas, Colosso de Rhodes, Templo de Ártemis com Éfeso, Farol de Alexandria. Agora passaremos para o Álvaro falar sobre a arquitetura grega. Um dos templos gregos mais conhecido é o Acrópole de Atenas, que foi construído no ponto mais alto entre os anos de 447 a 438 a.C. Além das funções religiosas, o templo era utilizado também como ponto de observação militar. As colunas deste templo seguirão o estilo arquitetônico dórico. Agora a Daniela estará falando sobre a arquitetura grega em 3 estilos. A arquitetura grega antiga pode ser dividida em 3 estilos. Primeiro, coríntio. Pouco utilizado pelos arquitetos gregos, caracterizava-se pelo excesso de detalhes. Os capitéis de colunas eram geralmente decorados com flores. Dórico, estilo com poucos detalhes, transmitindo uma sensação de firmeza. Jônico, esse estilo transmitia a leveza em função dos desenhos apresentados, principalmente nas colunas das construções. Outra característica desse estilo era o uso de base circular. Tchau! Agora passaremos para a Thaís falar sobre a escultura grega. As esculturas gregas transmitem uma forte noção do realismo, pois os escultores gregos buscavam aproximar suas obras ao máximo do real, utilizando recursos e detalhes. Nervos, músculos, veias, expressões e sentimentos são observados nas esculturas. A temática mais usada foi a religiosa, principalmente a representação dos deuses e deusas. Cenas do cotidiano, mitos e atividades esportivas, primeiramente relacionadas às Olimpíadas, também foram abordadas pelos escultores gregos. Encerramos mais um jornal escolar. Tenha um bom dia. Bom dia. As esculturas gregas... Bom dia. Bom dia. Exemplos de construção. Um dos templos Nossa Senhora. Grandes obras de arquitetura, como os templos, por exemplo, eram erguidos em homenagem... Jordão, tá gravando. Eu errei, velho. Como é que E ele tava dormindo. Desliga! As esculturas gregas. Vai, fala. Um dos templos gregos Não, mais cala a boca. conhecidos. As grandes obras de arquitetura, E cala a boca. A arquitetura grega antiga pode ser dividida em 3 estilos. Primeiro, coríntio. Pouco utilizado pelos arquitetos gregos, caracterizava-se pelo excesso de detalhes. Os capitéis das colunas eram geralmente decorados com folhas. Segundo,
Dórico, estilo com poucos detalhes, transmitindo uma sensação de firmeza. Terceiro, o jônico. Esse estilo transmitia leveza em função dos desenhos apresentados, principalmente nas colunas das construções. Outra característica deste estilo era o uso da base circular. Miltim Birraim para a gravação do 9º ano B. da Escola Estadual São Francisco.